Vamos falar com o único e verdadeiro Deus. Deus único, Deus soberano, Deus glorioso, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é o Deus forte, o Senhor é o poderoso, o Senhor é o misericordioso, longânimo, é o Senhor quem nos concede, ó Deus, graça sobre graça, para estarmos de pé num mundo, ó Deus, de gigantes, Senhor, mas é o Senhor o sustentador da nossa vida e o guarda da nossa alma. Por isso, Senhor, habitamos no meio das trevas, mas continuamos a brilhar como luz. Habitamos no meio de exércitos, ó Deus, mas jamais somos derrotados, porque o Senhor, o Deus invisível, peleja por nós. Assim, Deus vivo, recebe toda a glória nesta manhã. Nós adoramos o teu nome e te pedimos entendimento, compreensão, porque sabemos o que está escrito: o povo perece por falta de conhecimento. Assim, Deus, dá-nos conhecimento, pois é o conhecimento que nos permite o escape, ó Deus, das derrotas que este mundo tem a apresentar. Ensina-nos nesta manhã, ó Deus, para que possamos estar de pé e para que o teu nome santo, acima de tudo, seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero que você abra sua Bíblia nesta manhã, lá em Ezequiel, no capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Essa hora mesmo, 20 para as 10. Ezequiel 28, você já conhece, né? Essa alusão. Aqui nós temos em Ezequiel 28, temos um fato histórico, ou seja, nós estamos diante de uma situação que realmente aconteceu ou existiu, que foi o rei de Tiro, e temos, além do fato histórico que a Bíblia traz, nós temos vou chamar de fato ou detalhe profético, que é quando a Bíblia usa uma situação para falar de outra, né? Isso é constante na Escritura. Uma situação Deus usa para com ela falar de outra situação. Então Deus, ao mesmo tempo, com uma palavra, fala de duas coisas. E às vezes nós vemos com uma palavra, Deus fala de 10 coisas, fala de 20 coisas. Isso é atributo de um Deus, ou melhor, isso é atributo somente de Deus. Só Ele consegue, né, com uma palavra, dizer quantas coisas Ele quiser. Por isso que nós dizemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então nós temos aqui esses dois fatos, dentre tantos muitos outros, profecia contra o rei de Tiro, em que vai falar ao mesmo tempo de um rei que existiu lá e ao mesmo tempo vai falar de Satanás, um ser que também tinha domínio sobre outros anjos, um domínio entre aspas, porque o domínio real é o de Deus. O domínio de Deus é um domínio que é absoluto, é soberano, mas todos os outros domínios não são verdadeiramente domínios. Eles são domínios sujeitos ao domínio de Deus. Mas Deus dá poder, como ele falou assim, ele exalta quem quer, abate quem quer, levanta quem quer, derruba quem quer, dá poder a quem quer e humilha quem quer. Ou seja, ele dá poder, ele dá exaltação, ele dá conquistas, ele dá domínio,
mas tudo está debaixo do domínio dele. Por exemplo, Nabucodonosor, Deus colocou ele lá em cima. Ele pisou na bola, Deus colocou ele como um jumento lá, um animal lá estranho, comendo capim. Porque só quem tem domínio real é Deus, mas Deus concede domínios aos homens, sim. Por exemplo, se Pilatos reinou, se Herodes reinou, é porque Deus deixou, não necessariamente que Deus tenha colocado no poder. Hoje existem vários presidentes das nações, não quer dizer que Deus tenha posto eles lá, não, mas Deus está deixando eles terem algum domínio? Sim, Deus está deixando. Se Deus não quisesse, simplesmente matava. Ele não tem poder de dar a vida, de tirar a vida? Então, essa alusão de Satanás com esse rei de Tiro é um detalhe que essa escritura aqui, essa passagem nos mostra. Muita gente não concorda com isso. Na internet, por exemplo, a internet é o palco dos teólogos, né? Os teólogos de meia tigela, tá tudo lá na internet querendo dar aula. Aí aparece uma turminha lá dizendo que isso aqui não tem nada a ver com o diabo. Realmente, não tem nada a ver com o diabo. Agora, depende de quem vai receber a revelação. Depende de quem vai entender o que é um fato histórico, um fato profético. Depende de quem tem comunhão com Deus para que Deus possa falar. Depende disso. Né? Agora, dizer que está errado quem diz que isso aqui é uma alusão ao espírito de Satanás e etc. Não, não está errado não. Está certo. Errados estão eles, porque são cegos, são os doutorizinhos das faculdades, né, da letra, e esquecem do espírito da letra. E cá entre nós, o nosso Deus revela além do que pedimos ou pensamos. E se é além do que pedimos ou pensamos, significa que possa ser até algo que sequer eu consiga ler na Escritura. Porque se eu leio na Escritura, opa, eu posso estar pensando, eu estou lendo. Mas se Deus revela o que sequer eu penso, isso significa que possa ser algo que eu não leia, sequer leia, em qualquer lugar. Aqui então diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás de morte dos traspassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Pois não passas de homem e não és Deus. No poder do que te traspassa, da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Bom, essa é uma introdução de uma situação, que ela vai ficar mais específica a partir do verso 11, e diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias,
o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho de pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Veja bem, o que nós temos aqui nessa comparação toda? Por acaso, esse tal rei de Tiro, ele era um querubim ungido? Ele não era. Então, a que Deus está se reportando? Deus está falando de um rei que conquistou e se elevou. Depois ele vem na segunda parte e fala: tu eras querubim ungido, tal, e por causa da tua, por causa da tua alusão ali, o comércio, etc., por causa da tua grandeza, da tua sabedoria, tu também te elevaste. Agora, o que nós queremos pensar? Nós já sabemos que isso aqui se fala sobre Satanás, o querubim ungido, aquele que queria assentar-se no meio dos mares. O que são mares? Povos, né? O desejo do diabo, reinar sobre todos os anjos, no meio dos mares, assentar-se no trono de Deus, ou seja, porque essa é a posição de Deus. Deus está entronizado acima de todos os povos, Deus está acima de tudo, e Satanás anseia por esse governo, ele anseia por essa posição. Não acredito que ninguém é louco o bastante para dizer: vou tomar o lugar de Deus. Não, eu acho que por mais que o ser humano, ou por mais que um ser, ou por mais que qualquer coisa se torne louca o bastante, eu acho que ainda assim a loucura vai ter limite para que uma pessoa venha a declarar: vou tomar o lugar de Deus. Então, eu não entendo, não tenho interpretado na Escritura até aqui que Satanás quis tomar o lugar de Deus, não, mas ele queria uma posição semelhante, como algumas passagens da Escritura, lá de Isaías vai dizer: serei semelhante ao Altíssimo. Ele não diz que eu serei igual ao Altíssimo, serei acima do Altíssimo, mas eu serei semelhante ao Altíssimo, tá? Então já vimos que semelhante ao Altíssimo, quem é? Jesus. Então, de alguma maneira, o diabo acreditou que poderia tomar um lugar que foi reservado para Jesus. Isso aí é fato, para mim é fato, né? Para mim isso já é história, já é concluído. Então, agora, o que nós queremos ver é por que as pessoas, né? Nós vamos pensar o que falta, eu não sei, falta humildade, o que falta? Falta raciocínio, falta sabedoria, falta o quê? Embora Deus está dizendo que tu és sábio, tu tem muita sabedoria,
há uma alusão que é feita, mais sábio és do que Daniel. Ora, Daniel foi aquele homem que todos os enigmas que foram apresentados para ele, ele apresentou solução. Mene, mene, tekel, parsim, ó, assim diz o Senhor, pesado foste na balança, foi achado em falta, teu reino foi dividido, vai ser passado aos medos persas. Então, nada se ocultava a Daniel, né? O rei teve um sonho, quero que me contem o sonho e querem que me digam a interpretação. Caramba, Daniel chegou lá, peraí, não mata ninguém não. Qual é o problema? É isso, isso, isso. Caramba, tá bom. Me dá lá, não sei quantos dias Daniel pediu, me dá tantos dias lá para mim revelar esse... Foi lá, conversou com os seus amigos, os da fornalha, vamos buscar Deus, e Deus foi e revelou para Daniel o segredo. Daniel chega diante do rei e diz assim, rei, o que tu pediu não é para qualquer um não, é coisa dura demais. E Daniel patenteia a sua humildade. E a mim foi revelado, não é porque eu seja melhor do que ninguém, não. É porque o Deus do céu a quem eu sirvo, ele revela os segredos aos seus servos. É ele. Ou seja, não existia nada. Hoje nós estudamos o fim da era da humanidade baseado em visões que foram dadas a Daniel, coisas lá que Daniel não entendeu só porque não tinha nem sentido ele entender, mas a quem Deus revelou aqueles fenômenos e disse, isso é para o final dos tempos, sela essas profecias, porque é para o final dos tempos, porque senão, se Deus revelasse para Daniel aquilo ali, não teria mais mistério para nós buscarmos. Qualquer um que pegasse a Bíblia saberia. Poxa, como vai ser o final dos tempos. E não é esse o projeto de Deus. Só por isso, ou seja, Deus só revelou para Daniel, só não revelou para Daniel aquilo que realmente ele não podia revelar. Do contrário, tudo que foi para a época de Daniel, ele soube de tudo, ele desvendou todos os mistérios, ele descobriu todos os segredos. Aí Deus vem e diz assim, ô rei do Tiro, ô Satanás, tu é mais sábio do que Daniel. Mais sábio que Daniel? Não está nem falando do rei de Tiro. Mais sábio que Daniel? O rei de Tiro nem sequer tinha o Espírito de Deus. Como que alguém que não tem Espírito de Deus vai ser dotado de tanta sabedoria, se a gente sabe que a sabedoria é um tipo de revelação? Como Salomão, por exemplo. Então, quem é esse mais sábio que Daniel? Ora, para ser mais sábio que Daniel, tem que ter estado numa esfera superior, a qual Daniel não conheceu. Então, não estamos falando de homens, estamos falando do próprio querubim, ou seja, Satanás. É dele que está se falando aqui, essa sabedoria. Agora, vamos nós aqui, como é que alguém com tanta sabedoria, com tanto entendimento, com tanta compreensão, com tanta profundidade, alguém que nós entendemos tem acesso à glória de Deus, alguém que organiza o louvor que vai ser apresentado a Deus, eu costumo questionar, que posição existiria acima desse querubim? Que coisa poderia estar acima desse querubim? Ele tem uma posição muito grande, mas ele queria mais alguma coisa, pelo menos mais alguma coisa. Ele não se contenta, ele não tem freio, ele não enxerga limite nas suas conquistas. Irmãos, e nós não temos limite nas nossas conquistas, exceto se Deus puser limite. É aí que está o limite das nossas conquistas. Deus, quando nós buscamos em Deus, Deus nos dá muitas coisas. E tem coisas que Deus diz assim, não vou te dar isso.
Ora, a Bíblia diz que ele reparte a cada um segundo a sua própria capacidade. Então tá, Deus muitas vezes não me dá coisas porque ele sabe que se me der aquilo, eu vou acabar me dando mal. Porque não vou saber administrar, eu não tenho capacidade para administrar aquilo. O que aconteceu aqui? Ele diz assim, para o rei de Tiro e para Satanás, para o querubim, tu conquistaste. Quer ver que passagem interessantíssima nós temos aqui no capítulo 28, lá no verso 16. Olha só, e eu quero que você atente com muito carinho, que o Espírito de Deus possa estar dando graça a você, como tem dado a mim, nesse texto. Aqui, capítulo 28, no verso 16, diz assim, na multiplicação do teu comércio, ou seja, ele se engrandeceu, ele cresceu, ele prosperou, ele multiplicou as suas possessões. Mas na multiplicação do seu comércio, o que aconteceu? Se encheu o teu interior de violência, ou seja, as conquistas dele começam a servir para a sua destruição. Então você entende que muitas vezes, por que Deus te dá um limite? Por que você diz muitas vezes, Senhor, eu queria ganhar 5 mil por mês, a minha vida ia ficar uma maravilha. Deus diz assim, não, tu vai ficar aí nos 3 mesmo. Se Deus te põe limite, irmão, dobra os joelhos, glorifica a Deus, adora, porque Ele está preservando a tua alma. Não adianta, você pode, às vezes vem propostas, irmão, vamos entrar num negócio assim, ó, eu descobri isso, vai dar certo e vamos ganhar muito dinheiro. Você começa a entrar naquele negócio, começa a dar tudo errado. Aí quando você tem humildade e vai orar, Deus te mostra que o diabo está diante de você. As trevas estão diante de você, é para você sair daquele negócio. Deus não tem para você dinheiro, Deus tem para você a prosperidade. Diferente. Aí veja que coisa fantástica, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei, te farei perecer, ó querubim da guarda. Aí diz, em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então quer dizer, você teve formosura e sabedoria. O que aconteceu por você ter isso? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Sabedoria não, resplendor. O resplendor corrompeu a sabedoria. E o coração se elevou, se tornou soberbo por causa da formosura. Então, você pode ter coisas muito boas, bonitas e maravilhosas, mas se você não reconhecer os limites que Deus coloca para você, as coisas mais maravilhosas que Deus faz na tua vida serão a tua sepultura, serão a tua destruição. O apóstolo Paulo escreve algo que eu acho muito fantástico, não sei se eu me recordo da frase exata, que ele diz assim, como possuindo tudo, como possuindo tudo e não tendo nada. Lembra dessa frase que ele diz? Que nós somos como quem possui tudo, mas caminha como quem não tem nada. Apesar de toda a glória que está proposta nas nossas vidas, cá entre nós que nós somos uma glória. O apóstolo Pedro escreve dizendo que nós somos forasteiros e peregrinos em terra estranha. Ou seja, tudo que Deus me dá a conquistar nesse mundo, nada disso eu deixo se agregar à minha alma.
Eu não deixo que nada disso se una ao meu espírito. Eu continuo sempre, eu administro o que for nessa terra. Os bilhões que Deus colocar no meu domínio, eu os administro, mas eu não deixo que eles influenciem a minha alma. Isto é tremendo, isto é glorioso. Você não muda o teu padrão de vida por causa das riquezas que Deus te dá. Você só muda o teu padrão de vida em virtude da direção que Deus te der. Então, irmão, veja, tem sabedoria, tem formosura, tem resplendor, tem conquistas, multiplica o comércio, isso se transforma em quê? Numa sepultura, em que Deus diz assim, eu vou te lançar profanado fora do meu monte. Você tem ideia do caos, da lástima que é um querubim se rebelar? Agora, eu estou falando de um querubim, mas depois eu estou falando de milhões de anjos, arcanjos e querubins, que também se rebelam por causa da ideia de um querubim. Como Deus olhou esse negócio? Que lástima para Deus, que tristeza para Deus, que coisa horrível para Deus. Tudo consequência de quê? De um querubim que não estava satisfeito com os limites que Deus havia posto para ele. E essa ideia, irmão, ela penetrou, essa ideia de conquista, que consuma-se com a profanação do caráter do ser humano, isso aí impregnou-se em cada um de nós. Se nós não formos libertos, nós vamos estar o tempo todo pensando, como é que eu faço para multiplicar a minha riqueza? Como é que eu faço para ter 10 carros na garagem? Como é que eu faço para ter mais do que o que eu tenho? Como é que eu faço para conquistar mais? Eu tenho uma casa? Não, mas uma casa é muito pouco, eu queria ter umas 2, 3. Eu queria viver de renda, eu queria viver de aluguel. Não é assim que as pessoas pensam? Isso vai profanando o seu ser. Chega uma hora que o camarada já não quer nem mais trabalhar. Ele não quer mais trabalhar, ele começa a criar a obesidade, a ociosidade, começa a enjoar da vida, daqui a pouco está com a diabetes, está com a pressão alta, está com gordura no sangue, porque ele vai parando, ele começa a ter uma visão errada da vida. Deus não nos chamou para comodismo, Deus nos chamou para trabalho. Hoje as pessoas estão indo consultar o médico, doutor, estou com dor aqui, doutor, eu estou com dor ali, doutor, eu estou me sentindo cansado. O que o médico diz? Você precisa fazer exercício. Estava previsto há alguns anos atrás que o mal do século seria o sedentarismo. O que é o sedentarismo? Pessoas que se mexem pouco. Pessoas que se mexem pouco são os que estão sofrendo aí nas filas dos hospitais. Temos que nos mexer, ou seja, Deus criou o nosso organismo para trabalhar, e cá entre nós, né? Quando a bênção de Deus está sobre nós, a gente atravessa aí horas e horas do dia, arrebentando no trabalho, que depois a gente nem entende como consegue trabalhar tanto, porque fomos mesmo criados para isso. Não é à toa que o Senhor disse depois que Adão pecou, com o suor do teu rosto, tu ganharás o teu pão. Agora, observe essa ideia de Satanás em não ter limite, se não foi o caso de Uzias, lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, no verso 16. Gostaria de ler isso também tão marcante. 2 Crônicas 26, 16, diz assim:
Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, mas isso aconteceu depois de quê? Essa atitude desse rei aconteceu depois de quê? Depois dele ter se fortificado. O que é isso? Caramba, não tem mais adversário que me cause medo. Meu exército está bacana. O meu império está em paz. Jerusalém está com os muros em alta. Nós temos armas. Nós temos exército. Nós temos tudo. Temos nós não temos falta de nada, nós estamos fortificados. Se um império vier contra a gente, eles vão ter que vir muito bem preparados, porque nós estamos bem, estamos fortificados. Ora, por que não aproveitou essa fortificação, essa paz, essas riquezas e não celebrou cultos a Deus para a terra tremer? Não colocou a nação inteira para clamar ao Deus Jeová, para fazer os povos estremecerem como nos tempos antigos, em que eles diziam, o Deus dos hebreus desceu ao arraial deles, porque o Espírito Santo dominava a congregação, a nação de uma maneira tão gloriosa nos cânticos, que a terra tremia. Mas não, eu estou fortificado, eu estou bem, ao invés de eu canalizar a minha glória, a glória que Deus me deu, aquilo tudo, ao invés de eu canalizar aquilo para a glorificação do nome do Senhor, eu canalizo aquilo para a minha, como diz aí, ele se exaltou, eu canalizo para a minha própria exaltação. Lembra de Nabucodonosor? Olha esses jardins suspensos que eu criei, olha essas maravilhas que eu fiz, aí lá do céu tem uma voz que diz o quê? Acabou o teu tempo, rei. Tu vai comer capim que nem um boi. Tu está atribuindo a glória disso tudo a você? Ou seja, no teu coração tu está dizendo, tu criou? Se tu criou, tu é Deus, né? Ele se exaltou. Primeiro ele se fortificou, né? Irmão, ninguém se exalta fraco, né? Tu quer conquistas? Enquanto você está na vida humilde, você não se exalta com nada, né? Você anda pela rua dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Deus vem e tem misericórdia. Quando Ele te exalta, você diz assim, agora eu estou fortificado. Rapaz, você aí, qual é a sua? Você começa a dar ordem, você se exalta, você se acha tal. Você que eu falo é o ser humano, né? Não estou apontando ninguém não, estou me incluindo, todos nós somos assim. O que nós precisamos? Nós precisamos primeiro de uma libertação daquelas poderosas, precisamos nos obstinar na concepção de que somos pó e cinza. Nós não temos que lutar primeiro pela alma dos outros não, irmão, primeiro temos que lutar pela nossa. Não adianta querer conquistar a alma dos outros, edificar os outros, se nós mesmos estamos precisando de edificação. Olha esse rei, fortificado, exaltou seu coração para a sua própria ruína, cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Nós já conhecemos a história, ficou leproso e passou o resto da sua vida leproso. Agora, vamos examinar aqui Uzias. O que ele fez? Ele pegou o incenso. O incenso era santo? Sim, o incenso era santo. Era o incenso do altar de Deus? Sim. Ele que pegou o incensário era santo? Sim, era o incensário de Deus. Ele entrou no templo santo de Deus. Era o templo santo de Deus? Sim, era o templo santo de Deus. Ele estava oferecendo ao Deus vivo e verdadeiro. Sim, estava oferecendo ao Deus vivo e verdadeiro. Qual o problema desse homem? Se está tudo certo, ele está usando o incenso, o incensário, o templo e o Deus, está tudo certo. E qual é a intenção desse rei? Qual é? Não é adorar a Deus?
A intenção dele é adorar a Deus ou não é adorar a Deus? Olha a complicação dessa história, irmão. Olha, se alguém pega o incenso de Deus, o incensário, vai no templo do Deus vivo, oferecer em nome do Senhor, a intenção dele é exaltar a Deus. Até para exaltar a Deus, Deus te deu limites. Até para exaltar a Deus, Deus te deu limites. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, irmão, eu tenho uma ideia como fazer isso, aquilo, outro para a glória de Deus. Eu ouvia muito isso no tempo da Igreja Batista tradicional. Irmão, eu quero que os irmãos orem na igreja, porque eu vou fazer isso assim, 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 para a glória de Deus. Mas Deus mandou? Não. Então vai fazer para a glória de Deus, ou como diz aqui, o seu coração para a sua própria ruína. Ele foi todo certinho. Posso até imaginar com um coração sincero. Porque que tipo de exaltação mais isso daria àquele homem? O homem é o rei de toda a nação. O seu império está fortificado. Ele domina entre aspas, né? Ele governa milhares e milhares de pessoas. Ele é um responsável por tudo que acontece em Jerusalém. Ele está próspero. Ele colocou o império de uma maneira gloriosíssima. E, no entanto, quando ele vai ultrapassar o limite daquilo que Deus lhe deu, isso foi para a sua ruína. E de toda a glória que Deus havia feito através das mãos deste homem, Deus não a mencionou. Deus lança o juízo da lepra e diz a Bíblia que ele ficou trancafiado na sua casa todos os dias da sua vida até a morte. Foi um rei governando de dentro de casa sem mostrar a cara na janela. Mas cadê os erros dele? Os erros dele foi romper os seus limites. Qual foi o erro de Davi com Betseba? Romper os seus limites. Eu acho que se Davi quisesse outra mulher, Deus até daria. Numa época em que o rei podia ter quantas mulheres quisesse, mas ele quis uma que significava romper os seus limites. Então, irmão, voltando aqui ao nosso texto, diz, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Ora, aqui está dizendo que se encheu o teu interior, ou seja, essa situação aqui, essa alusão, essa profecia, não diz que o cidadão fez violência, não diz que ele matou, ele agrediu, não diz que ele praticou violência, diz que o seu, olha onde foi o julgamento de Deus. Mas Jesus falou isso, não falou não? Aonde que Jesus falou isso? Não exatamente. Como que Jesus falou que Deus vê esse interior aí? Quando tu atentares em uma mulher para a cobiçar, já em teu coração cometeu adultério. Então lá vem Deus. Chicote nele. Muita gente cai antes mesmo que o seu pecado seja mostrado. Porque esse aqui, o teu interior, a violência estava no teu interior. Mas ninguém viu, não diz que tu fizeste isso, tu fizeste aquilo, tu mandaste matar, tu mandaste furtar, tu mandaste agredir. Ninguém diz que essas cenas aqui estão demonstrando uma ação consumada, mas está dizendo, no teu interior tu cometeste violência. E aí? E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. O julgamento de Deus vai muito mais profundo do que o que a gente pensa, né? A Bíblia diz que ele tem os olhos como chama
de fogo, e uma das qualidades do fogo é essa capacidade de penetração, né? O fogo em pressão, ele vai penetrando, é uma coisa impressionante. Quem trabalha com maçarico sabe disso, e tem cada maçarico, meu irmão, que tem uma potência fora do comum. Então, aqui nós temos a profecia de uma situação que aconteceu, sim, existiu esse rei, mas também temos uma situação que aconteceu lá no céu. Inclusive diz assim, olha, no verso 13 do capítulo 28 de Ezequiel, diz: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Então, estava no Éden, mas esse Éden não é o Éden da terra. Éden, jardim de Deus. Ou seja, nós acreditamos que muitas coisas que Deus tem feito na terra são réplicas de coisas que existem no céu. Nós realmente acreditamos nisso. Por várias experiências de pessoas, gente que já morreu e ressuscitou e contou coisas, livros escritos, uma série de coisas. Algumas coisas que existem na terra são réplica de coisas que tem lá no céu. Agora, poucas, porque Paulo diz que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Então tem muito mais coisa além disso. Conheci o testemunho de um homem que morreu e ressuscitou. E este homem, depois que ressuscitou, ele disse que lá no céu ele ouviu louvores que eram exatamente louvores que nós cantávamos aqui na terra. Ele falou que exatamente louvores que nós cantávamos aqui na terra eram entoados lá no céu. Então, bom, alguém tem alguma pergunta preliminar dessa situação antes de nós pararmos? Alguma? Irmão, ele tem? Então, pastor, o rei Uzias, ele fez coisas que Deus não tinha direcionado a ele. E aqui na terra, pastores que estão como pastores aí que Deus não direcionou, é como se fosse a mesma coisa? Sim, isso aí é outra questão muito séria. Às vezes a pessoa é servo de Deus, servo do Deus vivo. Ele é servo de Deus, está na igreja, louva a Deus, ajuda nos trabalhos, dá dos seus recursos, entrega as suas orações. A pessoa é um servo de Deus, está tudo uma maravilha. Mas aí a pessoa diz assim: não, eu tenho condição, eu tenho capacidade, eu vou fundar uma igreja. Uma pessoa que ousa fundar uma igreja sem autorização é semelhante a Uzias, que ousou oferecer incenso sem autorização. O juízo virá sobre essa pessoa. Digo mais, uma pessoa que ousa fundar uma igreja sem autorização, com entendimento, depois de conhecer quem é Deus, ensinamento da palavra, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, isso é outra história a ser analisada. Mas depois que a pessoa tem entendimento e ela ousa assumir um púlpito, ou seja, ousa assumir o sacerdócio, ousa tocar em dízimos. Irmão, se as pessoas tivessem ideia do que é tocar em dízimo, ia ter muita gente fugindo e dizendo assim: não, eu não quero ser pastor, não. Eu não quero saber desse negócio, não. Outro dia eu estava aqui conversando, uma pessoa aqui no final do culto, conversando. Tinha um menininho ali arrancando aqueles papéis todos ali, ó. Eu parei a conversa daqui para gritar lá. Cada papel daquele vale suor de muita gente. Isso é o meu entendimento.
Então eu não brinco com essas coisas. Não brinco. Se existir algum desperdício na minha vida, você vai achar esse desperdício dentro da minha casa, na minha vida pessoal. Mas nas coisas de Deus você não vai achar o meu desperdício. Não vai achar. Então, se uma pessoa vai abrir uma igreja sem Deus ter dado essa ordem, é igualzinho a Uzias, que foi oferecer incenso sem autorização. Qual é o resultado? Será um alvo do juízo de Deus. E aí agora completando o que eu acho mais sério, uma vez feito isso, nunca mais, eu falei, nunca mais esta pessoa alcançará esse chamado ministerial. Eu disse nunca mais, nunca mais, ela nunca mais. Se alguém partir para abrir uma igreja sem ordem de Deus, nunca mais alcançará o ministério. E muitas vezes a prova de que a pessoa partiu sem alcançar, sem a ordem de Deus, é simplesmente o fato de ela fechar a igreja, não prosperar, não ir adiante, porque eu te garanto uma coisa, igreja que Jesus manda abrir, meu irmão, não fecha nunca mais. Basta que o sacerdócio seja fiel, ela não fecha nunca mais. A igreja somente se encerrará no dia do arrebatamento. Fora isso, ela permanece. Enquanto o arrebatamento não acontecer, a igreja vai permanecer. Então, frisando essa pergunta do irmão aí, pastores que estão fazendo coisas que Deus não mandou, né? Uma vez, só para concluirmos, eu fazia parte de uma ordem dos pastores evangélicos mundiais. Fazia ordem em que sentido? Eles cuidam de papelada de igreja, só isso, fazia parte só disso, nada espiritual, só burocrático, só papelada de igreja, que a hora que eu aprender a fazer isso aí, eu não pago nem mais ninguém, é um negócio que tem que entrar na internet, no site da Receita, e renovar o CNPJ, é só isso, fazer um negócio desse uma vez por ano. Se alguém souber aí, meu irmão, até passa a fazer para a gente, o que eu pago lá, eu passo a pagar a você, não é nem pagar, dá uma ajuda, porque, então eu precisava, eu não sei ainda fazer isso, mas eu estou para aprender, vou aprender, e lá nesse lugar eu encontrei uma pessoa, eu encontrei um jovem, desses tão humildes, loucos para serem querubim, tão humilde, ele falou assim, poxa, o líder lá, né, dessa organização, o líder tinha chamado ele para consagrá-lo, nem igreja não é, não tem nada disso lá, mas eles se iludem, tinha chamado esse jovem para consagrá-lo a bispo. O camarada não tinha igreja, não era pastor e ia ser consagrado a bispo. E ele conversando comigo no meio da rua, nós tínhamos saído em direção, eu vinha para casa a pé, ele ia pegar o trem, o metrô, sei lá, e quando nós íamos conversando, eu falei assim, ele vai te consagrar a bispo? E tu é membro de qual igreja? Ele falou assim, não, no momento eu estou sem igreja, não estou congregando em lugar nenhum. Ué, e tu vai ser consagrado a bispo? Falei assim, irmão, Deus falou alguma coisa contigo? Um sonho, qualquer coisa? Aí ele falou assim, não, eu estava conversando com a minha mulher sobre isso, mas não importa que Deus não tenha falado comigo, se Deus falou lá com o líder da OPEM, ele é um homem de Deus, se Deus falou com ele, tá bom, não precisa Deus falar comigo. Não está na cara? Não está na cara que esse cidadão quer aparecer? Bispo de quê? Só se for bispo do inferno. Só se for bispo do inferno, meu irmão. Não está vendo que está brincando com as coisas de Deus? Deus falou contigo? Não, mas Deus falou com outro. Meu irmão, eu não sou nada se Deus não falar comigo. Não interessam profecias nem vontade de ninguém. Eu só posso dizer que sou, se eu puder dizer assim, Deus falou comigo. Se Deus não falou comigo, meu irmão, como que eu vou dizer assim? Não, eu sou porque Deus falou com o irmão Marcos. Eu sou porque Deus falou com o Juarez. Não, eu sou porque Deus falou com Zeli. Eu não sou nada. Isso não é convicção para alguém caminhar na vida espiritual.
Eu só sou alguma coisa se tiver vindo do alto, na testificação do Espírito Santo dentro da minha alma. Agora o homem diz, não, Deus não falou comigo, não falou nada, nem com a minha esposa, mas eu disse para ela, se Deus falou com o outro lá que eu sou, então eu sou. Ah é? Então vai. Feliz bispado, no inferno, é claro, né, irmão? Alguma pergunta? Não? Temos aqui? É uma situação parecida que no livro de Daniel, no capítulo 5, fala sobre a situação que aconteceu com o rei Belsazar, o filho de Nabucodonosor. Ele fez algo parecido também. Ele não tinha recebido a ordem, direção de Deus nem nada, e ele ele ordenou que pegasse os utensílios do templo, que o pai dele, Nabucodonosor, tinha guardado, tudo mais, e sobreveio contra ele aquele juízo, no caso aquela mão que teve aquela situação da escritura na parede e tudo mais, e naquele mesmo dia ele veio a morrer, no caso. É uma situação parecida com essa. É uma situação semelhante, né? O que acontece? Nabucodonosor, durante todo o seu reinado, sei lá quantos anos aquele homem reinou, ele trouxe os utensílios de ouro e prata lá de Jerusalém, mas ele teve respeito e reverência. Ele sabia que o Deus daquelas coisas, um dia, as tomaria toda de volta. E ele nunca tocou naquilo, eram cálices lindíssimos, coisas de ouro e prata maravilhosa. Veio o filho de Nabucodonosor, Belsazar, o filho dele se achou maior que o pai. Não, meu pai nunca tocou naquilo ali, mas traz aquele negócio lá, vamos beber naqueles cálices de ouro, vamos beber naqueles cálices de prata, só por causa disso. Ou talvez isso tenha sido a gota d'água, não sei. Vem a mão e escreve, pesado foste na balança e foste achado em falta. Naquela mesma noite, o Império Babilônico foi subjugado, sem guerra. Um sacerdote de Babilônia, insatisfeito com o filho de Nabucodonosor, entrou por uma área de um rio que estava seco e abriu uma porta. E o Império Medo-Persa entrou por essa porta. Enquanto eles estavam se banqueteando, enchendo a cara de vinho, ninguém na guarda, porque não tinha preeminência nenhuma de guerra. O Império Medo-Persa entrou todinho por essa porta e pegou as armas deles todos. Quando eles viram, já estavam dominados e sem armas, porque o sacerdote guiou eles a entrarem e as armas estão todas lá naquele lugar. O exército foi lá, dominou todas as armas e o Império Babilônico ficou sem arma alguma. Irmão, na mesma noite, que coisa impressionante, tá? Então, eis uma história semelhante, em que muita gente diz assim, o exemplo aqui, né, vamos dizer, o meu pai foi X, não, mas eu sou o filho, mas eu quero ser 2x, eu quero ser mais do que meu pai. O nome do meu pai foi exaltado sim, mas eu quero que o meu seja muito mais. O nome do meu pai foi conhecido em toda a Babilônia, não, o meu tem que ser no mundo inteiro. É mesmo? Então tá bom. Amém, irmãos? Vamos dar uma paradinha, já já a gente volta.